Hum. Boa noite, pessoal. Meu nome é James, sou aluno do curso de licenciatura em computação no polo aqui de Santa Cruz do Piauí, certo? Hoje eu vou ministrar uma aula sobre magnetismo e ímãs e propriedades do campo magnético. Infelizmente aqui na nossa cidade deu uma chuva, né? Aí alguns alunos tiveram problema com a internet, né? Outros tiveram problema com a energia e aqui eu estou vendo aqui que tem duas pessoas ainda tentando conectar, né? Então assim, nós estamos agora com cinco alunos online, certo? Era para ter mais, infelizmente houve esse imprevisto. Mas tudo bem, vamos dar início à nossa aula, né, de magnetismo. E quem tiver alguma dúvida é só perguntar que eu irei responder, ok? Magnetismo, ímãs e propriedades do campo magnético, certo? Vamos falar um pouco sobre a história do magnetismo e do ímã, ok? Alguém já tem alguma noção sobre isso? Já sabe, né? Todo mundo sabe o que é um ímã e sabe o que é um magnetismo, né? Não precisa entrar em detalhes, né, sobre essa questão, ok? O primeiro ímã que se tem notícia, foi a magnetita. Alguém já ouviu falar nesse nome? Magnetita? Quem nunca ouviu, foi o primeiro ímã que se teve notícia no mundo, né? Somente depois de muito tempo, a descoberta é que foi desenvolvida a bússola. Isso, a bússola foi desenvolvida através do ímã, né? A primeira utilização dos ímãs foi para a fabricação de bússolas, certo? Que era utilizada para auxiliar a orientação nas grandes navegações. Quem assiste filme de época, filme de piratas, filme de embarcações, sabe que os capitães eles se orientam através da bússola. A bússola é tipo um reloginho redondo que eles colocam na palma da mão, né? E ela sempre aponta para o norte, né? Atualmente os materiais magnéticos são amplamente utilizados em equipamentos elétricos e eletrônicos, em motores e eletroímãs, né? Hoje nós vivemos num mundo que tudo se utiliza o ímã, né? Tudo que a gente tem em casa possui um ímã ou um eletroímã, tipo uma televisão, um climatizador, uma geladeira, um liquidificador, até um celular possui equipamentos, possui pequenas peças de ímã dentro dele, entendeu? Então tudo hoje é através do ímã. O magnetismo já era um fenômeno conhecido desde a antiguidade. Por exemplo, lá na Grécia, numa região chamada Magnésia, já se conhecia uma pedra, um minério que tinha a capacidade de atrair um dos metais. Inclusive o nome da região da Magnésia, onde se encontrava essa pedra, em abundância, é que surgiu o nome de fenômeno magnetismo. Só fugindo um pouco do assunto também, naquele filme X-Men, né, que tem o Magneto, que ele controla o ferro, né? Ele é uma espécie de imã humano, né? Porque ele tem o poder de controlar o ferro. E na Magnésia, que era a cidade, né, que tem essa pedra, ela tinha a capacidade de atrair metais também, mas era um ser inanimado, né? Não era um ser vivo, não. E no caso, os antigos chineses também já conheciam a pedra que tinha a capacidade de atrair outros metais. Tanto que eles chamavam essa pedra de pedra amante, né? Eles não tinham muita utilidade para essa pedra e usavam para uma coisa mais mística, mais para fazer adivinhações mesmo. E na expressão que os chineses usavam, a pedra amante, que dá origem à palavra francesa aimante, que deriva do imã, entendeu? Os chineses eles utilizavam para jogos, até ludibriar o povo, né? Fazer questão de adivinha, chegava uma pessoa lá, e será que eu vou ter sorte no amor? Aí ele jogava o imã, e o imã se apregasse ia ter, senão o cara tava fudido, né? Alguma dúvida até aí? Ninguém tem alguma dúvida? Ninguém do pessoal aqui? O Luiz, a Maria. Tá ok, Maria? Tá, né? Certo. Aqui.
A verdade é que somente no século 6, né? 6x1, século 11, né? Depois de Cristo, no século 11 depois de Cristo, o magnetismo veio ter a sua primeira aplicação prática, relevante para a sociedade. E também com os chineses que inventaram a bússola. E mesmo assim o magnetismo nunca teve muita atenção dos cientistas. Só em 1600, o inglês William Wyber publicou o seu primeiro estudo sobre o magnetismo, no livro chamado The Magnet, ou Magnet. E aí começou a estabelecer algumas propriedades entre os ímãs, tentar fazer algumas explicações que inclusive a gente vai ver nessa aula de hoje. Qual foram essas explicações que o William queria fazer, né? O magnetismo está presente em companhias, em trancas, em microfones, como eu já falei no início da aula, né? Em alto-falantes, enfim, ele está em tudo. Em circuito de celular. Hoje os ímãs, em geral, são muito importantes para a nossa sociedade. Iremos estudar nessa aula algumas propriedades dos ímãs e também falar sobre o campo magnético. Os ímãs são materiais dotados de propriedades magnéticas e têm a capacidade de atrair outros materiais metálicos, como o ferro e o alumínio, né? Quem assistiu aquele filme do X-Men sabe muito bem que o Magneto, né? Ele é o ímã ambulante, ele tinha a capacidade de atrair ferro, fazer qualquer coisa que ele quisesse com ferro, né? Por ele ser um ímã ambulante. Então, os ímãs são materiais dotados de propriedades magnéticas e têm capacidade de atrair outros materiais metálicos, como ferro e alumínio. Agora vamos falar um pouco sobre ímãs, que a gente estava falando, né? Mas a gente não falou os tipos que existem, né? Existem dois tipos de ímãs, os naturais, né? E os magnetita, os óxidos de ferro, certo? Já os artificiais são permanentes, temporais e eletroímãs. São esses os tipos de ímãs. Os ímãs naturais. Alguém sabe me explicar aí, ou conhece algum tipo de ímã natural? Algum aluno aí quer se pronunciar? Hein? Ninguém? Como tem a fotinha aí do ímã natural? Oi? Tá na fotinha do ímã natural aí? Tem sim. Ó. Essa aqui é uma foto de um ímã natural, certo? Vamos agora falar sobre ele, né? A magnetita é um ímã que se encontra na natureza. É um ímã natural ele. Chamamos corpo neutro, aquele que não tem propriedade magnética, né? Corpo imantado, aquele que não se tornou ímã. Os corpos que se imantam com grande facilidade são o ferro e certas ligas de ferro usadas na fabricação de ímã permanente. Uma dessas ligas é o alnico, composto de ferro, alumínio, níquel, cobre e cobalto. Então, como vocês viram na imagem, essa foto aqui é uma magnetita, é um ímã que se encontra na natureza, certo? Ele é um ímã natural, ele é neutro e não tem propriedade magnética, certo? Ele tem um corpo imantado e aquele que se tornou o ímã. Os corpos que se imantam com grande facilidade são o ferro e certa liga. No caso, ele não se imanta com certa facilidade, ok? Então, a magnetita é um ímã natural. Vamos ver a próxima aqui. A gente vai ver agora. A gente viu o natural, né, que é a magnetita, e agora a gente vai ver um artificial, certo? O ímã natural suspira por muito tempo as necessidades da humanidade, mas com o progresso foi preciso desenvolver ímãs artificiais, certo? Mais potentes e duradouros. O processo de obtenção dos ímãs artificiais é denominado imantação, certo? Aqui tem alguma foto de alguns ímãs artificiais, né? Acho que muita gente já deve ter visto esses ímãs, né? Os ímãs de alnico, liga composta de ferro, contendo alumínio, níquel, cobalto, além de outros elementos.
Essa liga foi criada na década de 30. Quer dizer, esses ímãs, eles foram criados na década de 30 para suprir a necessidade da população, né? E ele é composto, como eu já falei, de ferro, né? Ele tem um ferro, eu só pego o ferro, tem alumínio misturado, o níquel e cobalto, certo? Além de outros elementos da tabela periódica, e nisso formando um ímã artificial, certo? Os materiais que compõem os ímãs e os que interagem com eles são denominados ferromagnéticos. As substâncias ferromagnéticas ficam magnetizadas quando colocadas sob a influência de um campo magnético. Isso quer dizer o quê? Se tu pegar um ímã e colocar numa parte de plástico, ele não vai grudar, entendeu? Porque ele precisa de outro material que interage com ele, né? Que é conhecido como os ferromagnéticos. Então, o que interage com o ímã? O ferro, o alumínio, o cobalto, o níquel, entendeu? Então, assim, as substâncias ferromagnéticas ficam magnetizadas quando colocadas sob a influência de um campo magnético. Se eu pegar um ímã bem aqui e um ferro aqui, eles vão se apregar, eles vão se grudar, entendeu? Então, eu coloquei ele no campo magnético, o ferro, então ele automaticamente ele vai ser atraído pelo ímã, certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre as propriedades deles, né, dos ímãs. A primeira propriedade que destacamos é a sua capacidade de atrair materiais metálicos. Como eu já citei, né, anteriormente, né, ele tem a capacidade de atrair qualquer tipo de material que seja de metal, de ferro ou então de alumínio, né? Aí tem a segunda propriedade do ímã, é a existência dos polos magnéticos, que são as regiões em que o campo magnético é mais intenso. Isso quer dizer o quê? Se você pega um ímã, né, ele não vai ter um campo magnético potente em toda a parte dele, em todo o corpo dele. Ele vai ter um ponto nele que é mais forte, certo? Então, onde for o mais intenso, ele vai puxar com mais rapidez, mais facilidade. O ímã sempre terá polos magnéticos e a posição deles dependerá do seu formato. Isso influencia muito o formato do ímã, né? E eles serão sempre opostos, criando um plano ou superfície de simetria. Quem assiste desenho já deve ter visto as ferraduras de cavalo, né? Eles utilizam, né, nos desenhos como ímã. Só que na vida real ali não é ímã, ali só é um ferro, né? Então, assim, no desenho, o que está concentrado ali é nas duas pontas da ferradura, né? Aquela parte ali é que vai atrair o ferro nas pontas da ferradura, ok? Alguma pergunta até aí, pessoal, sobre os ímãs, sobre as suas propriedades? A gente já falou sobre a primeira e sobre a segunda propriedade. Quando nós estamos sem áudio, não acreditar. Sério? Tu é Maria? Ela se gravou aqui com áudio, Oi? no gravador. Já grava com áudio. Só acho que não está escutando, não. Vamos continuar? Eu perguntei se eles estão ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo aí? Tá tudo beleza? Confirma aí. O áudio, o vídeo. Para confirmar. Liga o microfone. Hã? Liga o microfone teu. Só um tempinho aqui para poder ver se todo mundo tá ok. Certo? Ó. Ok.
Vamos dar continuidade aqui. Foi resolvido o probleminha do áudio, né? Certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Eu tô aqui, ó. Tô aqui assistindo também. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Se puder ligar o som, o áudio podem ligar. Oi? Acho que tá caindo na internet também do pessoal. Aí eu acho que esse problema do áudio, pessoal, é o problema da internet de vocês, que deve, por estar chovendo, né? Internet é meio complicado funcionar com chuva, né? Fica péssima a internet. Mas vai dar certo, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mão aí ou falar aqui que a gente vai estar respondendo, tá certo? Vamos dar continuidade aqui. Os nomes dados aos polos de um ímã, pessoal, estão ligados à terceira propriedade. Alinhamento com os polos geográficos terrestres. A Terra também se comporta como um ímã e seu magnetismo está ligado ao movimento de metal líquido no núcleo. Os polos magnéticos terrestres ficam localizados em suas extremidades, que são justamente os polos geográficos. Quem estudou geografia já sabe, né? O que eu estou tentando falar aqui, explicar para você. Que a Terra se comporta como um ímã, né? Ela fica girando, o movimento de rotação e translação, né? Devido o metal líquido que está ligado, o metal líquido que tem no núcleo dela, certo? A quarta propriedade é a atração e repulsão dos polos magnéticos. Se aproximarmos dois ímãs, observamos que os polos magnéticos iguais repelem-se e os polos diferentes atraem. Observe-se na figura. Certo? Uma lagartixinha. Então assim, se tu pegar um ímã, certo? E for tentar colar ele assim reto, ele não vai colar. Ele vai colar assim, assim, assim de lado. Entendeu? E vai dar um trabalho danado para você desgrudar ele. Certo? Porque essa se chama atração e repulsão dos polos magnéticos. Certo? Aí, aqui temos uma figura que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Sobre o campo magnético de um ímã. Certo? Por favor, mostra aqui, ó. Certo? Esse é um campo magnético de um ímã em barra. Certo? O neutro e o positivo. Positivo e negativo, né? Que é chamado. A atração entre os opostos, positivo e negativo, vocês estão vendo aqui, ó. Eles se juntam, né? Agora, se eu botar o negativo com o negativo, eles não vão grudar. Eles vão dar repulsão e vão se afastar um do outro. Vão criar um campo magnético que não vai dar para se juntar, em hipótese alguma. Você pode tentar, mas não vai conseguir. Certo? Então, assim, eles se denominam positivo e negativo. E a atração entre os polos só vai ser o positivo com o negativo, nada igual. Se for o negativo com o negativo, vai dar uma repulsão entre os ímãs, entre os polos, certo? Por fim, a quinta propriedade dos ímãs: inseparabilidade dos polos magnéticos. Jamais encontraremos um ímã apenas com o polo sul ou apenas com o polo norte. Se quebrarmos o ímã ao meio, cada uma das partes comporta-se como um novo ímã. Isso ocorre porque o magnetismo é uma propriedade molecular. Tipo, eu vou explicar aqui para vocês. Se eu pegar um ímã aqui, ó, certo? Aqui é uma pedra de ímã. Aí eu fazer o seguinte, eu quebrar ela vai se transformar em duas partes, certo? Então essas duas partes já vão ser um ímã. Ele já vai criar um polo positivo e um polo negativo, certo? Só um minutinho aqui, pessoal, que deu um probleminha aqui também agora na minha internet, né? Eu vou botar bem aqui rapidinho. Tô tentando conectar novamente aqui. Opa, voltou. Então, essa é a quinta propriedade do ímã. Ele é uma propriedade molecular. Se eu quebrar ele em 10 pedaços, vai ser 10 ímãs. E esses 10 ímãs vão ter sua parte positiva e sua parte negativa.
certo? Até aí tudo entendido, né? A todos aí. Eu tive uma quedinha aqui de internet, só que já foi resolvido, ok? E graças a Deus vamos dar continuidade à aula aqui. No caso aqui, ó, o que eu acabei de explicar, né, que é a quinta propriedade, sobre o ímã, que se a gente quebrar vai virar. Tem uma figura aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, né? Por exemplo, aqui é um ímã completo, certo? Aí eu quebrei esse ímã em 4 partes, em 2 partes, aliás, ele se transformou em 2 partes. Dessas 2 partes eu fiz mais 2 partes dela. Então de um ímã só eu fiz 2, 3, 4, 5, eu fiz 6 partes, eu fiz 6 ímãs de uma barra de ímã só. Entendeu? Então assim, cada uma dessas 6 partes aqui viraram um ímã. Ok? Vamos agora para a resolução de algumas questões, algumas dúvidas, né? Vamos lá. A questão número 1. Veio da UMESP de São Paulo. Serrando transversalmente um ímã em forma de barra, o que acontece? As 2 barras se desmagnetizam, obtém-se um polo norte e um polo sul isolado. Na seção do corte surgem polos contrários, que é aqueles das extremidades das partes. O polo norte conserva-se isolado, mas o polo sul desaparece. O polo sul conserva-se isolado, mas o polo norte desaparece. Qual é a resposta certa? A imagem aqui. Então assim, ó, eu acabei de explicar aí, ó. Se eu serrar um ímã transversalmente, né? Serrar um ímã ao meio, em forma de barra, o que acontece? As 2 partes vão se desmagnetizar, só isso, e cada uma vai ter sua parte em norte e sua parte sul, ok? Alguma pergunta? Tem até na frente do outro. O outro ele faz já a resposta. Aqui, ó. Ó a resposta da questão 1, ó. A seção do corte sugere polos contrários, aqueles que das extremidades das partes, né? Então assim, se eu serrar ele transversalmente, a seção do corte surge, né? Na seção vai surgir polos contrários, aqueles que das extremidades das partes, que é o norte e o sul, ok? Aí vamos agora para a questão número 2, né? Ao aproximar-se um ímã permanente de uma barra, observa-se que a barra se transforma em um ímã. Isso acontece por quê? Porque a barra possui elétrons livres, porque a barra encontra-se em sua temperatura Curie, a barra sofreu indução eletrostática ou a barra é de material ferromagnético. Aí tá na cara, né? A gente viu lá no terceiro slide. Lá no terceiro slide, né? A barra é um material de ferro magnético. Então, se eu colocar um ímã na barra, automaticamente a barra vai se tornar também um ímã. Tudo nela, tudo que for de ferro que estiver próximo a ela vai se grudar, entendeu? Então vamos ver aqui a resposta. Vamos ver aqui, ó. A barra é um material ferromagnético. Tá vendo aqui, ó, o que eu acabei de explicar? O ímã do prego conduz o magnético. A gente pegou um ímã, né, tipo uma ferradura de cavalo, como eu falei para vocês. Colocou no ferro, né? Automaticamente, ó, os parafusos, ó, porcas, todas estão sendo atraídas pelo prego. E o ímã tá aqui, ó, em cima. E o ferro não é um ímã, o prego. Ele não é um ímã. O ímã tá aqui, ó. Mas se eu triscar esse ímã no ferro, no prego, automaticamente o prego vai se tornar também um ímã, certo? Então vamos para a terceira questão. Eu vou deixar até vocês pensar um pouco para responder. Quando uma barra de material ferromagnético é magnetizada, são acrescentados elétrons à barra, são retirados elétrons da barra, acrescentado ímãs elementares na barra, ou retirado ímãs elementares da barra, ou então ordenados ímãs elementares da barra. E aí, qual é a resposta? Vou deixar aí vocês responderem.
Bora, pessoal. Vou ativar o som. Olha as opções, vou ler novamente, né? Quando uma barra de material ferromagnético é magnetizada, são acrescentados elétrons à barra. Letra B, são retirados elétrons da barra. Letra C, são acrescentados ímãs elementares à barra. Letra D, são retirados ímãs elementares da barra. Ou letra E, ordenados ímãs elementares da barra. Quem foi responder? Bora, pessoal. Não. Maria. Muito bem, muito bem. Muito bem quem respondeu a letra E, certo? São ordenados ímãs elementares da barra, certo? Foi o que eu expliquei lá no quinto slide. Eu vou já voltar a você. Olha aí, ó. São ordenados ímãs elementares da barra. Ok? Então assim, pessoal, eu queria agradecer a todos que estiveram participando dessa aula de ímã, né, e eletroímã, que é um conteúdo muito interessante, cara, muito interessante mesmo esse conteúdo de ímã, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer agora, né? Eu gostei muito de participar dessa aula, espero que vocês também tenham gostado de participar, pois foi de grande proveito para mim e, claro, eu espero que seja de grande proveito para vocês. Tivemos alguns imprevistos com a internet, com a energia, mas graças a Deus deu tudo certo. E é um conteúdo, não é muito difícil, é um conteúdo fácil e é um conteúdo sobre o que a gente vê quase todo dia. Quem nunca viu um ímã hoje? Quem não tem acesso a um ímã? Quase todo mundo tem acesso a um ímã, conhece um ímã, né? Conhece de lado, só em ver já conhece. Só não sabia de como era feito, de onde foi extraído, se existia 2 tipos, 3 tipos, né? E aqui nessa aula nós tivemos a oportunidade de conhecer as propriedades do ímã, saber de onde ele veio, né? A primeira utilização, que foi a bússola, como eu falei para vocês, né? Tem aqui também, como eu falei, o primeiro ímã que se foi a magnetita, né? Que foi encontrado, é um minério, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a todos que participaram da nossa aula, desejar uma boa noite. Quem tiver alguma dúvida, ainda estou aqui para a gente tirar. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Não? O pessoal tá acanhado. O pessoal tá acanhado. O pessoal está acanhado? Tá com vergonha? Não, pessoal, pode ficar à vontade. Pode perguntar. Hein, seu Luiz, o que é que o senhor deseja? Era para ter mais gente, né? Claro, era para ter muito mais gente, né? A gente teve esse problema de internet. Mas graças a Deus choveu, ficou mais frio, né? Se não fosse essa chuva, eu creio que teria muito mais gente na nossa sala de bate-papo aqui. Mas eu creio que todo mundo entendeu por ser um conteúdo muito fácil, entendeu? Não tem muita dificuldade, certo? Bom, a gente já falou sobre os ímãs, né? Os tipos, que são os naturais, artificiais. Ninguém tem nem dúvida, nenhuma pergunta. Então, o que eu tenho a falar para vocês é uma boa noite. Boa noite. Desejo a todos um bom final de semana, né? E fiquem em paz.